Essa é uma construção que a gente tentou e vai continuar tentando fazer uma construção unitária, uma construção entre os 18 sindicatos, todas as associações, etc. Porque se faz assim necessário, antes de mais nada, porque é uma necessidade da categoria. Hoje nós estamos é o fim do poço, não tem mais aquela desculpa, o que a gente vai esperar mais? Só se botar a Petrobras para vender ali na esquina, né? Quem passar, passa o cheque e leva. Porque hoje, o que se está fazendo nesse momento, com o anúncio, principalmente das duas refinarias no sul e no nordeste, junto com terminais, Campo Terrestres, Fafens, etc., isso significa a destruição da Petrobras. É disso que nós estamos falando. A destruição da Petrobras, no momento, na forma que ela é conhecida hoje, numa indústria nacional, uma indústria que capitaneia a nossa economia, uma indústria integrada, da cadeia integrada de uma indústria de petróleo como deve ser. Tudo isso que a gente sempre conheceu, quem participou lá de 53 da luta, quem participou da greve de 95, quem participou da greve de 2015, tudo isso que a gente sempre lutou e como a gente sempre encarou a Petrobras, hoje está concretamente ameaçado, não é uma coisa para o futuro. E por outro lado também, porque pode não dar tempo de chegar até outubro, a gente vai estar conversando aqui quem é que a gente vai eleger e o barco vai estar passando. Então, a luta é agora, a luta é imediatamente. O que a gente tem que discutir é algumas estratégias. Qual é a estratégia que a gente vai discutir na base da categoria para a gente fazer essa ficha cair, despertar a categoria, fazer com que ela consiga sair à luta para defender o nosso patrimônio, o nosso emprego, a nossa aposentadoria, a MS, porque tudo isso, na verdade, dá vontade da gente fazer uma autocrítica muito grande, porque a gente foi enganado esse tempo todo, certo? A gente foi comprado pela PLR, os aposentados tomaram sarrafo aí esses últimos anos todos. E o pessoal da ativa? Tinha uma PLR, tinha um avanço de nível, tinha não sei o quê. Enquanto isso, a gente estava achando que o governo estava bom pra caramba com a gente e pavimentando a privatização da Petrobras, que é o ponto que a gente está chegando agora. Então, para a gente enfrentar isso, a gente vai ter que fazer, por um lado, uma grande campanha na mídia, etc., na base da categoria e também uma ofensiva nas direções dos sindicatos, em cada base, em cada unidade da Petrobras. É o momento da gente rediscutir uma coisa muito importante, que é o trabalho de base, que é a construção das comissões de base, que é a reconstrução do diálogo com a categoria e com a sociedade. Existe hoje uma campanha ideológica, os think tanks, as grandes empresas de mídia, com grandes partidos políticos, que estão fazendo campanhas permanentes contra a Petrobras. Você faz um post no Facebook, na internet, na mesma hora tem 3, 4 pessoas lá para dizer que a Petrobras tem que ser privatizada e que é um bando de ladrão, que todo mundo é corrupto. Isso existe porque existem empresas especializadas em fazer esse tipo de campanha. Então é um momento, mais do que nunca, da gente botar o nosso bloco na rua. Eu acho que 95 foi uma grande demonstração de que é possível vencer, mas não foi só lá atrás, não. Teve vitórias concretas hoje também. Teve muitas. A própria venda da Eletrobras está um pouco empantanada. A própria venda da BR, eles não conseguiram vender tudo. Tiveram que vender uma parte. Então, muitas coisas se empantanam quando a gente bota o bloco na rua. A própria reforma da Previdência empantanou. Óbvio que eles estão esperando passar a eleição para voltar com essa pauta com toda a força. Então, assim, eu queria deixar esse recado, assim, eu acho que a gente daqui tem que sair com uma tarefa da gente impulsionar cada vez mais esse trabalho de base, impulsionar a mobilização. Essa é uma luta que tem que ser de todos, né? É uma luta em defesa da Petrobras, é o futuro do país, são os nossos empregos, são os nossos direitos, é o desenvolvimento do país. Querem transformar o nosso país num balcão de negócios para grandes empresas internacionais. Ano passado foi R$1 trilhão de isenção de impostos para grandes petrolíferas estrangeiras. Isso daí é menos saúde, é menos educação, é menos emprego para o nosso povo. E é por isso que o nosso país segue com uma crise econômica profunda, né, numa violência absurda. E por isso que a gente não pode desistir de lutar mais do que nunca
em defesa da Petrobras e do nosso país. A gente, às duras penas, mantivemos a Petrobras minimamente uma estatal e que tornou os seus trabalhadores a colocar no patamar que ela chegou como uma das maiores empresas de petróleo do planeta, companheiros. Tricampeão de tecnologias em offshore, águas profundas. E por que não dizer em onshore também, que é em terra. Essa empresa saiu lá da onde os gringos diziam, num país tupiniquim, uma empresa de petróleo não dá certo. Aí teve a grande potencialidade das grandes 6 irmãs na época, que foram para os contratos de risco, Shell, Exxon, Atlantic e outras, que era o complexo das grandes empresas, eram as Coca-Colas da época, e nos contratos de risco, zero achado. Como se a coisa ou foi feita por falta de conhecimento ou camuflaram. Acontece que entra os anos 80 e a Petrobras descobre o petróleo madrastamente a 1.300, 1.500 e 1.600 metros de profundidade em offshore, onde se produz 80, 85% de todo o petróleo nacional. Produzia, né, velho? Porque aí, um pouco mais para cá, ela espetacularmente, ela descobre, em 30 anos de pesquisa, o pré-sal. Que a gente, se for conversar com os grandes especialistas da indústria do petróleo, tem um universo de 300 bilhões de barris de petróleo. Olha só o que é essa empresa aí, que os gringos diziam que jamais iria dar certo. Então a gente chegou num patamar que começou a preocupar o tio Sam, começou a preocupar os grandes países exportadores de petróleos e que pertencem ao OPEP. E começou a preocupar todo o mercado comum europeu, todo o mercado asiático, os tigres asiáticos já surgindo, também se preocuparam com isso. Porra, como é que esse paizinho aí de merda, que assim que eles tratam a gente, chega no patamar que está e vai ser de novo um Japão para nos atrapalhar. A história é mais ou menos assim, pelo menos nesses anos, 31 anos que trabalhei direto dentro da Petrobras, dentro do laboratório de geologia, fazendo pesquisa com geólogos e geofísicos, trabalhando na selva, trabalhando em sol, em chuva. Então, companheiros, dentro dessa lógica capitalista, do grande capital internacional, dos grandes grupos de interesse, dos grandes banqueiros, se construiu a política de tentativa de destruir a Petrobras. Eu quero começar por aqui para dizer para os companheiros que estão preocupados com outro ponto que hoje é muito mais complicado, companheiros, que é a condição da Petros, que é um fundo de pensão aonde foi constituído nos anos 70 e hoje é o segundo maior fundo de pensão do mercado. E novamente o grande capital, vou encerrar já, o grande capital invade em cima de 800 bilhões de reais colocado aí no mercado para abocanhar essa grande fatia. E vem o tal de equacionamento, vem tal de cisão, vem tal separação de massa e outros projetos que massacram os trabalhadores aposentados, pensionistas, novos, mais ou menos novos. A gente vê um filme de terror a cada dia que a gente faz uma palestra. O que cabe a gente é fazer uma construção. Construção do quê? De mobilizações. Como? Solitários, a FNP de um lado e os outros sindicatos do outro. Eu acho que está na hora da gente cair a ficha que se a Petrobras acabar, não vai ter FUP nem FNP. Eu acho que chegou o momento triste da história, que não vai ter FUP, FNP, a IPET, não vai ter nada se a Petrobras acabar. Está na hora de nós nos enxergarmos como uma empresa macro. E uma empresa onde ela instala, ela gera renda direta e indireta a milhares de pessoas. Esse é o ponto.
E são essas pessoas que nós precisamos envolver na nossa luta. O que está acontecendo com os companheiros terceirizados hoje é um absurdo. E são tão petroleiros como nós, aonde os seus salários estão reduzidos de 50% a 40%. E o que a gente tem feito em relação a isso? Essa é a pergunta. O petroleiro está numa condição tranquila, enquanto o seu companheiro ao lado, que divide baia, divide, às vezes, o refeitório, divide a planta operacional, está sendo demitido e recontratado com salário reduzido. É essa Petrobras que precisa ser recuperada. A Petrobras do fomento do desenvolvimento, do emprego e do salário digno da altura que é essa petrolífera. E uma tarefa mais importante, como, para concluir, fazer essa ponte entre todos os sindicatos. Porque não adianta traçarmos uma luta somente com 5 sindicatos e talvez os outros companheiros também traçaram uma luta isolados com os outros 12 sindicatos. O momento é de união, porque se não nos unirmos agora, não existirá mais Petrobras. Eu quero me permitir aqui, hoje, falar em nome de muitos companheiros que vão me ouvir lá da Refap e a vocês também, mas quero falar em nome deles porque o nosso diálogo, depois do anúncio da venda das refinarias, e é um relato que eu quero dar, ele permeia, ele está envolvido, primeiramente, num desânimo e numa apreensão dos trabalhadores. Mas, felizmente, a gente, com a conversa, com a luta, com as assembleias, com os debates, a gente tem transformado isso em combustível para a luta. Como eu falo nas assembleias, companheiros, nós não temos o direito de nos entregar ao pessimismo. Não temos esse direito. Nós temos que ir para a luta. A luta é o único caminho que nos resta. E daí vamos reditar a velha pergunta do velho Lênin: o que fazer? Né? O que fazer? Acho que não temos mais o direito de pensar no que nos separa. Não temos esse direito, companheiros. Porque corremos o risco de ficarmos como cúpulas debatedoras sem reflexo na base. Porque a base não quer esse debate. Os trabalhadores não querem esse debate das nossas diferenças. Os trabalhadores querem salvar essa empresa. Querem também salvar o seu emprego, óbvio. Mas o debate, a politização que cabe a nós, como oposições e como direções sindicais, colocar no seio da categoria, faz com que esse anseio não seja só a luta pelo emprego. Nós temos que celebrar os setores da nossa categoria, os nossos trabalhadores, aqueles que não estão envolvidos com a militância, que estão lá com a vontade de lutar, com a vontade de defender essa empresa. E aí tem que se sentir representado por nós, pelas federações, pelo seu sindicato. Eu sou André de Paula, advogado da Frente Internacionalista do Sem Teto. A empresa está sob ataque. O país está sob ataque. Os militares estão aí na perseguição dos pobres no Rio de Janeiro, fazendo um papel ridículo, né? Contribuindo para o aprofundamento do fascismo, enquanto as nossas riquezas estão sendo entregues e os militares se posicionam de maneira omissa, consequentemente concordando com a entrega do país, eles que se dizem tão nacionalistas, tão defensores da soberania nacional. E, na verdade, é um quadro complicado porque a eleição não resolve absolutamente nada. A burguesia domina completamente este campo. Não temos saída por aí.
Na verdade, como foi colocado muito bem aqui, o que nos sobra é a luta. É a luta e a radicalização, não só com os companheiros petroleiros, mas envolvendo o conjunto da sociedade. Porque se a sociedade entender a Petrobras uma coisa distante, a luta do petróleo uma coisa distante dela, ela não vai se envolver. Então é importante mostrar para a sociedade que o gás pode ficar, por exemplo, ser vendido a R$1, caso a Petrobras seja 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores, sem leilão. E nós da FIST, pequenos que somos, humildes que somos, todas as nossas ocupações têm lá na porta, não ao leilão do petróleo. Petrobras 100% estatal e assim por diante. Como o companheiro Melo falou, aqui hoje, essa reunião, essa plenária, esse ato, é para que a gente possa estar somando junto todo o movimento sindical, entidade, como acabou de falar o companheiro André de Paula. É isso que nós queremos. E aqui, acredito que 80% a 90% dentro desse auditório, sejamos aqui petroleiros. Mas foi convidado todas as entidades, todo o movimento, todas as oposições para estar somando conosco. E aqui nós ouvimos companheiro ativo, companheiro terceirizado, privado e os aposentados. E nós ficamos 21 anos aposentados, discriminados nos acordos coletivos por causa da política da remuneração variada, fraude salarial no salário de companheiro ativo e levou inclusive o nosso fundo Petro no que está cobrando hoje 28 bilhões da gente para pagar em 18 anos e os aposentados e pensionistas a quase 300% que nós vamos ter que pagar essa conta de 28 bilhões. Nós temos que falar isso, gente. Nós temos que cobrar isso de alguém. Então vamos somar força. Mas não vamos esquecer de uma grande parte que são os aposentados. Não pode ficar de fora, simplesmente achar que sem a gente esse movimento vai vencer. E eu estou aqui acreditando que teremos greve de movimento. Uma coisa que nos traz até aqui e que é a consciência entre todos nós é a luta contra o desmonte da Petrobras. E como bem disse o Edu no começo da fala dele, já não é algo abstrato, a gente não está falando que é algo que é possível de acontecer. Já está escancarada a realidade. Nós acabamos de ver aí o anúncio do presidente golpista Pedro Parente, de um resultado positivo financeiro da Petrobras no primeiro trimestre. Mas não é um resultado positivo ancorado no aumento da produção, no aumento da produção do pré-sal, a gestão do pré-sal de acordo com as necessidades da sociedade brasileira, geração de emprego para a classe trabalhadora. Não. É um resultado positivo ancorado na venda de ativos, na entrega do petróleo e do pré-sal, na redução dos investimentos, na redução da produção de derivados no Brasil, na perda de market share do mercado de combustíveis no Brasil. É um resultado positivo apenas para o mercado financeiro e negativo para o conjunto da classe trabalhadora e para a sociedade brasileira. Disso todos nós aqui sabemos e sabemos que nós precisamos nos organizar para enfrentar isso. É um lucro de pio, é uma vitória de pio, é um lucro financeiro e uma derrota para a Petrobras enquanto empresa integrada estratégica para o país. Nós sabemos que entre nós, petroleiros, e no conjunto da classe trabalhadora, existem aqueles que ainda depositam esperança no projeto de conciliação de classes de Lula e do PT. Nós sabemos que entre nós existe quem não apoia o projeto político do Lula e do PT e que defende a prisão do Lula. Mas nós também temos entre nós aqueles que são contra o projeto de conciliação de classes. Sabem que essa experiência não deu certo e que nós precisamos superar programaticamente esse projeto de conciliação do PT, mas que são contra a prisão do Lula, porque estamos em defesa das liberdades democráticas. Mas isso não pode ser um obstáculo para que a gente consiga construir a greve nacional da categoria petroleira, que a gente una a categoria petroleira e o conjunto da classe trabalhadora, em defesa dos empregos, em defesa da nossa soberania energética, em defesa do desenvolvimento do país. Por isso, até aproveitando o gancho na fala da companheira Natália, que nós precisamos retomar o trabalho de base. Hoje, a nossa necessidade premente é retomar esse trabalho. Primeiro, agradecer aos aposentados presentes
ou que estão em vias de aposentar, que construíram a Petrobras e geraram emprego para eu estar aqui há 12 anos na companhia. Lutaram também em 95 para a Petrobras também continuar existindo naquela década. Obrigado a vocês, aposentados. Vocês construíram essa empresa e nós somos o resultado desse trabalho de vocês na militância. É importante lutar pela Petros, sem dúvida nenhuma. Eu pretendo me aposentar na Petrobras. Eu pretendo também estar na Petros, complementar o salário do INSS. Não podemos esquecer, sim, a questão da previdência pública, da escola pública, do serviço público de qualidade em todos os níveis de governo. Não é uma luta isolada de petroleiros. É dos eletricitários, é dos moedeiros, correios e todas as outras categorias. O petróleo é nosso. No entanto, cada um está lutando pelo seu quadrado ou não está lutando. Por quê? Ficamos analisando demais a questão do partido A, partido B, partido C é culpado por isso. E não botamos mão na massa. O que é botar a mão na massa? É fazer o que o Litoral Paulista fez. Colocou 15 outdoors em Santos e região, falando sobre o petróleo, falando sobre a fome. Que vem ao fundo soberano do petróleo, para educação, previdência, saúde, que está vinculado ao processo todo de serviço público. É colocar a busdor, é colocar os outdoors. E não precisa somente estar no sindicato para fazer isso. Nós já tivemos essa iniciativa já há 4 anos atrás e não éramos dirigentes sindicais. A discussão digital é importante, mas desde que ela seja concreta em alguma coisa, se realize alguma coisa. E sem o povo nos defendendo, a Eletrobras, defendendo Correios, defendendo todas as outras empresas e o patrimônio nacional, não serão suficientes. Então nós temos que levar conscientização também aos petroleiros e também lá fora, ao povo. Na Central do Brasil, na Mangueira, em Borel, na Formiga, em Macaé, em Caxias. Companhia da oposição do Sul. Estamos insistindo por zap, por e-mail, ofício, a unidade e pessoalmente também. Vamos colocar as divergências político-partidárias de lado e vamos lutar pela Petrobras. Nossa necessidade de união nunca foi tão forte, porque a ameaça sobre a Petrobras também nunca foi tão terrível como está sendo agora. Para dar alguns exemplos para vocês, na saída do governo Dilma, foi aprovada a lei, a partir do projeto de lei do senador Zé Serra, que tirou a obrigação da Petrobras ter 30% sobre o pré-sal, ou seja, tirou a Petrobras do pré-sal. Em novembro de 2017, em pleno feriadão, foi feito o decreto 9188, que permite aos presidentes de estatais venderem ativos sem licitação, ou seja, legitimou a venda de ativos que o parente vem fazendo. Eu não vou detalhar aqui, mas se vocês acessarem a página da EPET, www.epet.org.br, tem um voto que a gente fez agora na Assembleia de Acionistas, que mostra que ele já vendeu ativos que valem mais de 200 bilhões de reais, sem licitação. Depois, ainda no final de 2017, uma medida provisória do Temer, que virou lei, dá uma isenção de 40 bilhões por ano de impostos de produção de petróleo, e em 25 anos representa uma perda de 1 trilhão de reais para o governo brasileiro, logicamente favorecendo as multinacionais que estão comprando o nosso pré-sal. No dia 25 de abril agora, véspera de eu falar na AGO, eu acabei incorporando no voto, foi feito o decreto 9335, que permite, ou melhor, regulamenta a venda dos campos de petróleo e gás e refinarias da Petrobras. Quer dizer, esse decreto regulamenta isso
e a decisão pela cessão desses ativos é do Conselho de Administração. E o Temer colocou 8 raposas lá no Conselho de Administração que vai decidir isso. Um deles trabalhou na Shell durante 27 anos. Outra é do Conselho Nacional de Petróleo, o chefe do lobby contra o monopólio estatal. E assim por diante, nós teremos esse pessoal decidindo vender os ativos da Petrobras. Tem o projeto de lei do Zé Carlos Aleluia, que está tramitando, que a Petrobras pode vender os ativos que ela comprou na cessão onerosa. A política de preços altos dos nossos combustíveis, fazendo com que os nossos concorrentes comprem derivados, importem derivados lá fora, está causando uma ociosidade de 28% nas refinarias e um prejuízo já de 20 bilhões de reais de perdas de faturamento da Petrobras. E por aí vai. Se a gente não fizer nada até o fim do governo, o Temer destrói a Petrobras e o Brasil. Então, companheiros, nós trabalhadores, ativos e aposentados, temos que reagir, temos que nos posicionar fortemente e unidamente contra isso. A Petrobras, ela surgiu fruto do movimento social em 53. Ela foi imposta pela luta, né, dos trabalhadores, da população no Brasil, que obrigou o Vargas a assinar lá o negócio. Ele assinou não é porque ele queria, não. E teve um movimento que garantiu o monopólio estatal. A partir desse momento, todos os governos atacaram a empresa. E a Petrobras ainda está hoje, o que está, é pela resistência e pela luta dos trabalhadores. Greve de 95, greve de 2015, as greves gerais que a gente participou, e não vai ser diferente. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, unidade da luta dos trabalhadores, construir uma grande greve petroleira, botar a pauta que nos unifica, né, que é a defesa da Petrobras, contra a privatização, contra as vendas das refinarias, fazer essa campanha na mídia, ganhar a população, e isso eu acho que isso é importante. Agora, quem não quer unidade, não somos nós aqui, que, inclusive eu, sou militante do PSTU, da Conluta, sou nossa crítica ao governo, mas a gente não põe a nossa proposta como ponto que tem que estar lá na bandeira de luta. Acho que tem que botar aquilo que unifica. Acho que tem que botar a bandeira central dos trabalhadores, da nossa pauta comum, unificar nossa luta, construir uma grande greve geral, juntar com a Eletrobras, Correio e etc. E cada um fala o que quiser. Então acho que esse é o caminho que tem que estar colocado. Bom, eu sou Mancuso, sou da BCP, Associação Beneficente Cultural, lá do Litoral Paulista. Uma entidade que é fruto de muita luta, né? Dos anos 60, 70, 80 e 90. Nos anos 90, com muita luta e com muita solidariedade de classe, nós montamos nosso fundo de greve, além da luta, montamos nosso fundo de greve de uma forma a amparar os possíveis petroleiros que foram demitidos na época. E hoje a diretoria da BCP ela entende que o nosso principal desafio é a gente envidar todos os esforços para defender a Petrobras, defender os empregos, defender toda essa destruição aí que está ocorrendo da nossa empresa. E a gente vem então a várias reuniões, debatendo várias estratégias, conversando com várias empresas de mídia, vários advogados, para tentar criar uma campanha forte e unificada para defender a Petrobras. Bom, eu gostaria de começar minha fala dizendo um pouco que a gente às vezes esquece o que a gente previu lá atrás, né? Eu acho que a gente previu muitas coisas acertadas que ocorreram e outras coisas que foram um pouco de surpresa para a gente. Quem aqui não previu que as condições de vida iriam piorar depois dos megas eventos? Depois da Copa, Olimpíadas? Quem aqui não previu que a repressão, o autoritarismo, a escalada da violência iria aumentar depois da lei antiterrorismo, depois dos 40 presos e criminalizados na manifestação da Copa, contra a Copa, do Rafael Braga, dos criminalizados no movimento de junho de 2013? Todo mundo fez essa previsão, né? Todo mundo fez a previsão que teríamos uma crise energética mundial, de escassez energética,
frente a esse modelo de desenvolvimento atual aí das grandes potências capitalistas. Então, não é à toa que a Eletrobras hoje está na bola da vez aí. Só que uma coisa que a gente não previu foi o golpe. O golpe, ele acelera e aprofunda todas as nossas previsões e coloca aí outras questões aí no cenário, né? Ele aprofunda aí a terceirização livre, restrita, acaba aí a exclusividade, como o Fernando colocou aqui, da Petrobras, da operadora do pré-sal, começa a vender um monte de ativo, reforma trabalhista, congelamento de investimentos públicos. Então, o negócio foi muito mais, acelerou bastante as nossas previsões. Bom, o que a gente tem que agora, só para poder finalizar a minha fala, é que me parece que a maioria da população não aprova um projeto de privatização. Tá? Acho que algumas pesquisas recentes mostravam isso. Então, me parece que hoje não é uma simples greve econômica. Eu acho que a maioria da população não aprova o que está em andamento aí com o pós-golpe. Então, acho que hoje a gente tem a opinião pública nos movimentos a nosso favor. Agora basta a gente fazer essa construção. A nossa luta é real, diária, constante, porque eles continuam no poder, gente. Eles não estão aí para brincadeira. A companheira está aqui, injustiçada. O camarada está aqui, injustiçado. A gente não pode esperar chegar na nossa base. A gente não pode esperar se aposentar para sofrer com isso. A gente tem que atuar agora. Gente, não é meu emprego. Não é aposentado da Petrobras. É para a sociedade. Se acaba com a Petrobras, os filhos desses que não estão dentro da Petrobras, injustiçados muitas vezes, assalariado, povo da periferia, da Baixada, não vai ter chance, oportunidade de ter direito na frente. Cara, vamos no princípio mais básico. Dentro da comunidade, o bandido não quer o filho dele bandido não, gente. Então, a gente tem que dar noção para a sociedade que a Petrobras é fundamental para o crescimento do país. Vamos divulgar. Isso que eles fizeram, equacionamento, inadmissível. Isso é roubo. Você mete a mão no dinheiro do cara dentro do banco. O cara que fez tudo para criar Petrobras e a Petros que é hoje. Por causa de alguns, né, que a gente não precisa citar, que tiveram naquele momento de corrupção, fizeram a má gestão e o trabalhador vai ter que pagar. Não tem que aceitar. Em paralelo, a gente está na justiça. Mas a luta é que vai dar o caminho correto. A gente só vai conseguir lutando. A liberdade jamais será dada pelos poderosos, e sim conquistada pelos oprimidos. Martin Luther King. Cara, tem que lutar. Vamos parar que se tem esse calendário de A, o calendário de B. O calendário é da luta, é das bases. O calendário é dos petroleiros. O calendário é dos Correios. É da Eletrobras. Que está aí, está cedendo. Esse é o calendário do povo que está sendo escorraçado nesse país. O trabalhador está sendo tirado direitos, os empregos e a soberania nacional que está em jogo. Se tivermos tempo, estaremos em todas as frentes de luta nacional pelo nosso país. E não tem partido A, partido B ou partido C. Vamos estar em todas as lutas se nós tivermos pernas empenhados no resgate da soberania nacional, em resgate da Petrobras 100% estatal. A defesa da Petrobras, nesse atual momento, assim como a defesa da Eletrobras, dos Correios, é a defesa de um projeto de soberania do nosso país, é uma defesa de autodeterminação do nosso povo. É a geração atual que está sendo atacada e as gerações futuras que estão sendo atacadas, estão sendo roubadas. Nós temos as divergências, as diferentes análises de governos, a gente sabe o problema grave que estão sofrendo os trabalhadores da Petros, e esse problema, os trabalhadores, a questão do equacionamento, e esse problema está diretamente ligado com o objetivo central de destruir a Petrobras, de exonerar essa empresa para ser vendida. Então, os aposentados têm que estar no portão conosco. Nós temos que fazer o esforço de construir
inclusive com outras categorias. O Melo colocou muito bem, não vai existir soluções se a gente não trabalhar a questão do trabalhador terceirizado e desempregado. Eu estou muito feliz com o que eu estou ouvindo aqui, porque o sentido que as pessoas estão falando é o mesmo. Nós temos que colocar as questões que nos dividem, certo? Cada um fala o que quiser, mas não é isso que é o mote da nossa greve que nós vamos construir que vai ser forte. O mote da nossa greve é o que nos unifica, que é a defesa da Petrobras, contra a privatização e contra todos os ataques que estão acontecendo contra os trabalhadores e as outras empresas. Esse é o elemento central. E nós precisamos construir uma grande agitação na categoria para convencê-la de que esse ataque das refinarias, por exemplo, vamos falar só desse, fora todos os outros. A Petrobras é uma empresa nacional. Eles estão tirando a Petrobras de duas regiões do país, do Nordeste e da região Sul. Não só vai deixar de ser uma empresa integrada de energia, como vai deixar de ser uma empresa nacional, que é como o povo brasileiro se reconhece. E isso é um ataque a todos. Nós temos força, não só como categoria petroleira, mas como população brasileira que apoia a Petrobras, nós temos força para derrotar essa privatização. Porque esse governo aí, ele é margem de erro, ele tem 3% de aceitação. Então nós representamos o interesse da maioria da população, o interesse estratégico do Brasil, e se a categoria petroleira entrar em movimento, eu tenho certeza que vai gerar um amplo movimento de solidariedade, e isso nós temos que buscar e precisamos gastar todos os nossos recursos nisso. Nesses últimos 10 anos, eu tenho certeza que essa vai ser a greve mais difícil que nós vamos enfrentar. E é a mais difícil porque é a mais necessária também. E é por isso, do que couber a nós aqui, enquanto base petroleira, enquanto direção, enquanto vanguarda, nós temos que fazer o melhor possível. Porque existem, vamos dizer assim, uma certeza, que se a gente não fizer nada, nós vamos ser derrotados. Essa é a certeza. Se a luta vai de fato conquistar a vitória que a gente precisa, isso não está garantido. Isso tem que ser disputado. E para ser disputado, nós temos que saber atuar. É necessária a unidade. Eu acho que isso, para além dos 17 sindicatos, para além da FUP e da FNP, a gente construir esse movimento pela base, na construção de comissões de base, e isso tem que ser na prática, gerando pessoas para os companheiros que estão diretamente afetados. Aí acho que tem que ser priorizado isso. E dizer que, pela conversa que a gente tem na base, na plataforma, os trabalhadores, alguns ainda não têm muita dimensão da gravidade, mas sabem que é o momento. Alguns não sabem a dimensão, mas a maior parte sabe que é o momento de lutar, que vai ser preciso lutar, porque são diversos ataques, como já foi dito aqui, ataque a MS, a Petros, o equacionamento da Petros, e principalmente aí a privatização total da Petrobras. E muitos, diante dessas pautas diversas, estão, na verdade, desconfiados diante das suas direções, né? Não é que eles não têm disposição para a luta, pelo contrário, acho que as votações estão demonstrando aí o apoio total a essa luta, que é uma luta que tem uma importância superior às demais dos últimos momentos, dos últimos tempos. Primeiro dizer para vocês que não é fácil estar aqui não, viu? É meio complicadinho, depois de 9 anos de demissão, principalmente por ser doente ocupacional, doente ocupacional grave. Mas, da mesma forma que eu começo dizendo que é difícil, eu digo também que é muito gostoso, é muito prazeroso. E é por isso que eu não entendo, gente, como é que a nossa categoria pode ainda considerar que está numa zona de conforto. Gente, que zona de conforto? Está numa zona sim, porque o conforto já foi há muito tempo, sabe? Então o que é que está faltando para arregaçar as mangas e lutar? É a tal da unidade, né? A meta dos trabalhadores tem que ser única. Agora isso vai precisar acontecer pela base. E como o tempo está curtinho, como é que a gente faz isso? Então tem vários encaminhamentos aqui maravilhosos. E o bom é que são dos dois campos. Tanto o campo que tem crítica ao governo passado, como o campo que tem crítica a esse governo, como o campo que tem crítica a qualquer governo dentro do regime capital. Todos os campos que estão pensando dessa forma fizeram proposições muito interessantes. Nós temos que atingir, através das bases e da população, através de campanhas. Então nós temos diversos instrumentos. Alguns companheiros lá da nossa época, alguns de cabelo branco tem aqui, tiveram o privilégio de, naquela luta do petróleo nosso, defender a Petrobras, que ela vem sofrendo ataque desde o seu nascimento. Então o momento mais importante hoje
é a gente fazer a nossa autocrítica e construir a nossa luta. Então, eu queria colocar aqui para vocês que a luta é grande e muito petroleiro não sabe que a maior descoberta, talvez, do século, foi o pré-sal. Aqui já foi dito aqui, em 200 bilhões de barris provados. Tá? Se a gente for multiplicar isso aí em dólar, vai dar só esse pré-sal mais de 40 trilhões de reais. O Lava Jato foi bilhões, esse aqui são trilhões, que dá para 10 gerações de brasileiro. Então essa luta tem que ser grande. Sabe por que essa luta é grande? Porque nós consumimos mais ou menos 1 bilhão por ano. Se eu estiver enganado, pode corrigir. 1 bilhão por ano. Tem petróleo aí para mais de 200 anos. Para quantas gerações tem esse petróleo? Se a gente levar em conta que o americano tem uma reserva de 20 bilhões de petróleo e consome 10 por ano, quem é que está de olho aqui? É ele. E não vai precisar frota não, de porta-avião, nem nada, para invadir aqui não, porque eles têm muita propina. E o nosso governo, por enquanto tiver essa quadrilha lá, não vai precisar de nenhuma guerra aqui, vai precisar de propina. Eu queria acrescentar mais o seguinte, está se falando aí muito da Petros, tem que se falar, está aí um déficit aí de 28 bi. Olha, companheiro, essa reserva vale 1000 vezes essa dívida. Nós achamos que esse tema que está colocado agora para nós exige nesse momento que a nossa unidade na luta, e eu queria falar isso, nós aprovamos no Conselho de Representantes do Sindipetro Alagoas e Sergipe, né, que o nosso centro nessa conjuntura é a luta pela unidade na ação, pela greve unitária. Isso significa que para a gente poder ter uma greve nacional que possa estar à altura da defesa da Petrobras, nós vamos ter que contar com todo mundo, com os nacionalistas, com os trotskistas, né, com os reformistas, com todo mundo. E todo mundo vai falar a sua opinião na luta. Nós vamos ter que fazer uma campanha parecida com a de 53, com toda a população brasileira, para dizer o seguinte: nós partimos da quebra do monopólio do petróleo em 97. Em 2000, na década de 2010, veio a partilha e o balanço que a gente tem é que o Brasil está se tornando um mega exportador de petróleo cru. São 740 milhões de barris por ano que o Brasil consome. Então, nós precisamos discutir com a população brasileira a necessidade da retomada de todo o petróleo para a Petrobras, a nacionalização dos hidrocarbonetos e uma Petrobras 100% estatal. Agora a gente está vendo que era uma coisa situacional, eles querem transformar estrutural pela venda dos ativos. Mais criminoso ainda. O método de corrupção antes era agora é estrutural. Fala assim, não, eu não vou ser contratado da Petrobras, eu vou comprar a estrutura da Petrobras e vou muito me render da rentabilidade de pré-sal. É esse o plano que está colocado. E eu acho que a FNP e seus sindicatos têm feito o exercício democrático de trabalhar ao longo dos últimos acordos coletivos a defesa da Petrobras contra a privatização. E nós temos que aumentar esse fórum aqui. Por quê? Porque o movimento social, o movimento sindical tem feito a descoordenação da luta contra a privatização. Tem deixado a agenda do governo Temer se aprofundar. Não é que a classe trabalhadora não quer se movimentar. Está todo mundo sendo atacado e a gente tem que fazer a coordenação das lutas aqui para que a base, olha assim, essa direção vale a pena. Tem rumo esse movimento. Eu tenho praticamente a obrigação de estar aqui. Eu sei que vocês acompanharam muitas coisas na Petrobras. Agora eu tenho uma história muito mais antiga. Eu sou anterior ao sindicato. Quando eu entrei na Petrobras, nem sindicato tinha. Participei da criação dele em 23 de março de 1959. Participei da primeira greve. Conheço a história da Petrobras. Quando eu entrei na Petrobras, só tinha a refinaria Presidente Bernardes, Mataripe, região de produção da Bahia, xisto bituminoso e Frota Nacional de Petroleiro. Era a Petrobras. Sabe onde ela começou? Na Avenida Rio Branco, 81, 4 andares, ali na esquina do Presidente Barra. Foi ali que começou. Quer dizer, eu vi ser construído, então eu tenho saudade
tristeza da Petrobras estar acabando, querendo acabar com ela. Mas isso já é antigo, naquela época já tinha o Roberto Campos, que foi um canalha, que só vivia falando mal da Petrobras, já morreu. Esse daí foi um brasileiro que nunca defendeu a Petrobras, nunca defendeu a Petrobras. Ele sempre malhou a Petrobras de tudo quanto foi maneiro. Então, companheiros, eu digo uma coisa, eu aposentei, estou fazendo 30 anos de aposentado, aposentei em 88. Chegou em 2001, criaram o PPV, eu voltei, estou desde 2002 aqui, e todo dia. E estou com 85 anos de idade. Isso é o que eu digo, eu luto mesmo pela Petrobras. Enquanto eu tiver disposição, estou aqui e conclamo vocês, que são mais novos do que eu, a fazer a mesma coisa. Porque se a gente não lutar, companheiro, eles vão comer a gente de tudo quanto é maneira, porque o que eles querem não é de hoje. Para eles, tanto faz o brasileiro, o funcionário. Não vê como é que eles estão fazendo com a lei trabalhista, com isso tudo? Isso daí é uma desgraça. Eles querem é ter dinheiro e deixar o povo na miséria. Para eles interessa isso. Eles não são nacionalistas, eles são vendedores, são vendilhões, são traidores do país. A gente já está sentindo os reflexos das vendas de ativos nos balanços atuais. Não é mais no médio prazo, no longo prazo, mas no prazo atual. Isso é muito preocupante. A gente já está vendo também o efeito da venda da NTS. A gente está tendo um dispêndio de mais de R$1 bilhão por trimestre. Tá? Isso também está aumentando nossas despesas de vendas. Tá? Isso é um custo que a gente não tinha, agora tem, tá? no balanço. Tá? Isso, qual é o reflexo final? Nossa margem do caixa operacional, do EBITDA ajustado, ou seja, tirando aqueles não recorrentes, todo o efeito daquelas entradas de caixa extraordinárias por venda de ativo, caiu de 37% para 34%. Significa que a gente está lucrando menos. Isso não aparece evidente no lucro da empresa, tá? Porque o lucro está sendo bombado por causa da venda de ativos. Então a gente precisa ter muita cautela quando fala do balanço da Petrobras, porque a mídia quer mostrar que a empresa está voltada novamente aos mercados, que vai trazer a grande bonança nos próximos exercícios. Estou lendo o material das Fafens, estou lendo o material da venda da refineria, isso é preocupante. Tá? Ainda não fechei uma estratégia para poder sensibilizar o Conselho a questionar essas coisas. Peço ajuda depois aos companheiros aí para me assessorarem. Não sei se vou conseguir influir de alguma forma. Realmente a constituição do Conselho hoje, gente voltada aos interesses do mercado. Eu sou um entre 11, então dificilmente eu consiga virar uma decisão do Conselho, sejamos realistas. Não por isso eu vou apequenado para as reuniões, eu sempre tento falar o que eu penso, o que eu proponho, assim que vou tentar passar todas as informações que eu consiga para vocês, através do Connect, para quem tem acesso à rede interna, através da página da EPET, através dos meios de comunicação do sindicato, para vocês estarem a par do que está rolando nesse conselho. Por isso é a hora da luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras, aposentados, pensionistas, os ativos novos, os mais ou menos velhos. Parece até fábrica de carro. Mas é dessa forma que a gente vai, se der ainda tempo, tirar esse governo que está aí e construir uma nação livre com o petróleo nacional para o povo brasileiro. É isso aí, companheiros. Vamos à luta. Pessoal, vamos vir aqui para frente aí fazer. Companheiros, nós vamos fazer o seguinte. Atenção, petroleiros e petroleiras de todo o Brasil.